Beleza chegou! E hoje ele vai abordar uma cirurgia que muda bastante a feição. Para melhor, né? Quem não quer ter o nariz empinadinho? No bom sentido, hein? Conheça agora as curiosidades da rinoplastia. Narizinho empinado. Quem não gostaria de ter? Às vezes a genética não ajuda, né, doutora Georgia Machado? Mas a doutora Georgia pode ajudar, a cirurgia plástica pode ajudar. Vamos falar sobre isso hoje. A rinoplastia é o assunto de hoje do quadro Toque de Beleza. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Natália. É fácil deixar o nariz empinadinho? Depende do nariz, né? Porque assim, realmente nós aqui Nordeste, Norte, a gente tem realmente um nariz diferente, né, das pessoas do Sul, Sudeste. Por quê? Porque existe muita mistura de raças, né? Então, assim, existe um nariz adequado para cada raça, para cada região do planeta, onde a origem da raça nasceu. Então, assim, por exemplo, um nariz mais fechado, né? Nariz mais para quem tem frio, tá? Um nariz mais aberto, que é o do negro, por exemplo, aquele nariz das pessoas que viviam na África, que precisava de mais ventilação. Então, o nariz é de acordo com a raça. E, por exemplo, a raça negra é um nariz difícil de você tornar um nariz empinado, porque a cartilagem não tem tanta consistência, a pele é grossa. Então, é mais difícil. É possível, mas é mais difícil. Mas é possível melhorar o aspecto. É possível melhorar. Até quem diga, Natália, na cirurgia plástica, que a cirurgia de nariz, ela não é uma cirurgia só, ela é um tratamento, né? Às vezes você precisa fazer mais de uma cirurgia. É verdade, porque como muitas custas de cartilagem, é muito indefinido o resultado final, né? É como se a cartilagem tivesse vida própria, vontade própria. E é interessante como altera todo o rosto, toda a fisionomia. A pessoa fica muito diferente, você não sabe identificar o quê, mas fica aquele ar diferente. Inclusive, assim, o nariz bem operado é aquele nariz que as pessoas pouco percebem, né? Apesar de, por exemplo, se você tem um nariz aquilino, né? Que é aquele nariz que, tipo o Luciano Huck, se você opera, todo mundo percebe. Apesar de ser um nariz mais fácil, por incrível que pareça, como ele já é um nariz caucasiano, é um nariz mais fácil. É mais difícil realmente você transformar um nariz que é mais achatado num nariz empinado. Então, existem vários tipos de rinoplastia, até porque existem vários formatos de nariz. Por exemplo, Luciano Huck é só aquela questão do ossinho, da giba. Aí a cartilagem, tem pessoas que têm a cartilagem grande. Para cada situação existe uma técnica apropriada. Exatamente. E tem nariz que a gente chama de completo, por exemplo, tem que fraturar, tem que arrebitar, tem que fechar a asa. Então, tem vários. Tem um nariz de um caucasiano, por exemplo, que é um nariz que tem uma cartilagem mais grossa, né, mais frequente de pessoas da pele branca, por exemplo, é o nariz mais fácil de fazer, né? Às vezes é só hipertrofia de cartilagem, que é muito fácil de corrigir. Então, vai variando de acordo com o nariz, é uma técnica. E quando tem algum problema funcional, o otorrino pode auxiliar também? Deve auxiliar durante o procedimento? Claro, a cirurgia funcional pode ser realizada, por exemplo, um desvio de septo, uma hipertrofia de cartucho, pode ser realizada no tempo, até é bom, porque é tudo no mesmo sítio, né, no mesmo local, então dá para você fazer perfeitamente. O otorrino faz a parte funcional, né, cartucho, septo, e o cirurgião plástico faz a parte estética, né, que você realmente não precisa entrar no nariz, né, você realmente externa, né, a parte plástica, da plástica. O otorrino faz a parte funcional e o cirurgião plástico faz a parte estética. Como é a cirurgia, doutora? Qual é o tipo de anestesia? Quanto tempo de internação? A cirurgia realmente é uma cirurgia, assim, relativamente rápida, 1 hora, 2 horas no máximo. Geralmente a gente faz com anestesia geral, né? Porque realmente é mais tranquilo para o paciente não sente nada, realmente. Principalmente se tiver que mexer com o osso. Principalmente se tiver fratura. Apesar de a gente conseguir facilmente fazer uma fratura com anestesia local e sedação, mas assim, a escolha mais adequada e a mais realizada é a anestesia geral.
o tempo de internação? Um dia, ou então no mesmo dia, sendo que assim, não tem muita vantagem, né? Porque realmente pode sangrar, você pode ter náusea. O ideal é que você fique em observação em ambiente hospitalar. Interessante que nenhuma cicatriz aparente, né? Não, geralmente não. Apesar de a gente também ter 2 tipos de cirurgia, por exemplo, para fazer cirurgia aberta, né? Ou ainda uma cirurgia que você só por dentro, na região da mucosa, não dá para perceber mesmo. Mas todas as 2 ficam imperceptíveis, mesmo a externa não dá para ver. E o que é que vai determinar essa escolha? É a indicação? É a indicação, né? Por exemplo, um nariz que você realmente precisa fechar as narinas, você tem uma cicatriz inaparente, uma cicatriz muito fácil de esconder, né? Geralmente, cirurgias na face são cirurgias com boa cicatrização. E idade mínima para operar? Assim, geralmente quem determina é o próprio paciente, né? Que sente aquele desconforto. Eu quero meu nariz mais fino, quero meu nariz menor, quero meu nariz mais arrebitado e tal. Mas assim, na adolescência pode ser realizado, principalmente assim, uma data para as mulheres, 2 a 3 anos depois da primeira regra, vamos dizer assim, e que é mais ou menos quando os ossos faciais já estão fechados ali, você não tem muito mais alteração. Então, assim, é uma idade boa para você começar a fazer. 15, 16 anos, já pode começar a fazer uma rinoplastia. Pode pensar em fazer uma rinoplastia. E os resultados, normalmente, quando essa cirurgia é bem indicada, realizada com um profissional sério, normalmente as pessoas saem muito felizes do centro cirúrgico. Né? O pós-operatório é em torno, assim, aquele período mais chato, são de 8 a 10 dias que você fica com gesso, na grande maioria das vezes, né? E fica com um edema mais grosseiro também, né? Daí depois você pode fazer drenagem linfática, com um mês você já está realmente com aquele edema mais brando, né? E o tempo final, que o nariz é um pouco mais difícil, né? Assim, 8 meses é que você vai ter um resultado realmente, assim, daqui não vai mais mexer nada, porque quando ele edemacia, quando ele incha, né, vamos dizer assim, ele passa 8 meses para ficar com aquele final. Não dá para perceber bem o resultado enquanto está inchado. Assim, no primeiro mês você realmente não tem uma visão exata de como vai ficar, porque ele realmente está muito demasiado. E depois vai, com o tempo, né? Você pode acelerar fazendo drenagem, mas o resultado final, 8 meses. E se precisar fazer algum retoque, pode fazer imediatamente? Pode fazer após esse período, os 8 meses. Até fratura, quando você tem uma irregularidade de fratura, o ideal é que você espere bastante tempo, o ideal é que você espere isso daí, até formar um novo calo ósseo e tal. Mas assim, os pormenores, assim, as coisas de um segundo tempo de nariz é mais relacionado à ponta, na grande maioria. A ponta, eu quero mais fina e tal. Mas essa volta ao trabalho acontece em quanto tempo depois da cirurgia? Natália, não é uma cirurgia que dói, né? Realmente não dói na plastia. E você pode voltar a trabalhar desde que você não precisa se expor ao público, por exemplo. Se você não tiver problema de exposição com o público, você vai estar com o nariz um pouco demasiado, tá com o rosto demasiado, aliás, tá com gesso. Então, assim, trabalhar você até pode, mas desde que você, por exemplo, ambiente interno, né, que você não tem contato com o público, mas depois que tira o gesso, imediatamente você já pode começar a trabalhar. Não é uma cirurgia que você precise de um repouso, de um resguardo, nada desse tipo. Quanto tempo, mais ou menos? Assim, dias? Uma semana? Uma semana, no máximo. E é uma cirurgia muito procurada, doutora, hoje em dia? Sempre foi uma cirurgia muito procurada. É uma cirurgia que realmente, até por causa da região, como eu falei, né, aqui no Nordeste, a gente tem muita mistura de raça, então tem sempre uma coisa assim que a gente quer mudar, quer que fique mais agradável aos olhos. Quando tira foto, por incrível que pareça, pessoalmente a gente não percebe às vezes tanto que o nariz é alargado, quando tira foto, e agora tá super na moda, né, foto em rede social, não sei o quê. Então, assim, a pessoa visa muito. Aí chega aqui no consultório e diz assim: doutora, eu quero o nariz da Xuxa. Doutora, eu quero o seu nariz, doutora. Nariz, né? Assim, então, acontece muito aqui da gente realmente precisar recorrer ao rinoplastia. Doutora, muito obrigada, então, pela presença no check-up. Adorei esse assunto. E na próxima semana, da próxima vez que a gente for se encontrar, vamos falar sobre a cirurgia de orelha. Combinado? Combinado. Então,
Se você tiver perguntas, aproveita e manda pra gente. checkup@tvdiario.tv.br. Show Orelha de Abano. Ai, que dor.